Muito bem, nós vamos já iniciar então com a dica número 1. Vamos falar sobre o núcleo, beleza? O núcleo ele foi descoberto por um sujeito chamado Robert Brown, repetindo, Robert Brown. E o que é o núcleo? É uma região em que encontramos o material genético, ou seja, o DNA, na célula. Baseado no núcleo, nós temos aí algumas classificações celulares. Existem células procariotas, procariontes, que são aquelas células que não apresentam núcleo organizado, desprovidos de carioteca, desprovidos de membrana nuclear, porém apresentam um núcleo. Esse núcleo ele é falso, desorganizado, é chamado de nucleóide. As bactérias são representantes aqui de procariontes. E existem as células eucariontes, os eucariotos, na qual o núcleo é organizado, na qual o núcleo ele é verdadeiro, na qual o material genético é envolvido pelo envelope nuclear, membrana dupla nuclear ou ainda carioteca. Então, aqui nós temos um protozoário exemplificado, que é um eucarioto. Ok? Muito bem, em relação à constituição do núcleo, já foi citado por mim que a carioteca ela é feita de dupla membrana, por isso que é preferível chamar de envelope nuclear, pois ocorre uma dupla membrana lipoproteica. Essa carioteca ela é porosa e esses poros diminutos atuam como se fossem filtros, selecionando o que pode adentrar o núcleo e aquilo que pode sair do núcleo. Já no interior do núcleo, nós temos um coloide chamado de cariolinfa ou ainda nucleoplasma. Nesta cariolinfa, nesse nucleoplasma, encontramos o material genético descondensado. Falando em material genético, o DNA se encontra na forma de filamentos descondensados, conhecido por cromatina. A cromatina é o conjunto de filamentos de DNA que estão ali no núcleo, no meio da cariolinfa. Essa cromatina, ela é formada por um conjunto, portanto, de cromonemas, ok? Existe uma região que é como se fosse um pequeno núcleo no interior do núcleo. E o diminutivo de núcleo chamamos de nucleolo. Região onde existem DNAs próprios para fazer a síntese de ribonucleoproteínas, ou seja, RNA ribossômico. Esse RNA ribossômico responsável por formar os ribossomos no citoplasma a fim de fazer a síntese proteica. Tudo bem? Então eu repito, o nucleolo é uma região que apresenta DNA, apresenta RNA e algumas pequenas porções proteicas. Apesar do material não citar o experimento de Balbiani, eu faço aqui presente para que vocês entendam que houve um experimento que demonstrou a importância do núcleo para a célula. Imagina que os cientistas não sabiam o que era esse núcleo e a importância dele. Então, Balbiani, ele fragmentou uma célula eucariótica, um protozoário, tá? Onde uma das porções apresenta o núcleo e a outra porção não apresenta o núcleo. A porção com núcleo sobreviveu, cresceu, dividiu-se. A porção sem núcleo, ou seja, somente com citoplasma, morreu. Cromatina. Cromatina é um material genético descondensado, repetindo, desespiralizado. Ele é formado por DNA e histonas. Histonas são proteínas que dão segurança e suporte ao DNA. De certa forma, protege-os. Essas histonas são proteínas de natureza básica, ok? E o que fazem as histonas? Vão compactar o DNA a fim de protegê-los durante a divisão celular. Cromatina, portanto, é o conjunto de vários filamentos de material genético espalhados na cariolinfa. Esses filamentos são chamados de cromonemas individualizados. Já o cromossomo você encontra em um momento de divisão celular. Ela é formada pela cromatina extremamente condensada. As proteínas histonas são responsáveis por espiralizar o material genético, a cromatina. Dessa forma, o cromossomo ele é curto, de menor tamanho, porém mais volumoso. Isso chama
compactação. Aqui nós temos um cromossomo duplo. A região central, onde os braços cromossômicos se unem, é conhecida por centrômero. Em cada braço encontramos uma molécula de DNA, de fita dupla, evidentemente. No ciclo celular, você alterna períodos em que não há divisão celular com períodos de divisão celular. Períodos que não existe divisão celular é chamada de intérfase. Neste momento, a célula aproveita para crescer e acumular matéria orgânica. Já a fase M é a divisão celular conhecida por mitose, onde cessa a produção de determinadas substâncias e a célula fica focada apenas na separação aí das cromátides. Na intérfase, sendo a fase em que demanda mais tempo, ela é subdividida em fase G1, S e G2. G1 e G2 apresentam alta síntese proteica, enquanto que a fase S apresenta a chamada duplicação do DNA ou replicação do DNA. A fase M, da mitose, apresentam aquelas subfases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Esse assunto você vai aprender na aula 3. A compactação do material genético ela é de extrema importância para que confira proteção durante a divisão celular. As histonas, quando se associam em número de 8, 4, 4, formam o chamado nucleossomo. A compactação continua. O comprimento do cromossomo vai diminuindo, porém a sua espessura vai aumentando. Ao atingir a máxima compactação, que ocorre numa subfase da mitose chamada metáfase, esses cromossomos passam a ser visíveis junto ao microscópio óptico. É importante vocês entenderem que a cromatina apresenta regiões conhecidas por eucromatina e heterocromatina. A região chamada eucromatina, os genes são ativos. Já a região chamada de heterocromatina, os genes são inativos. A heterocromatina constitutiva é uma das responsáveis por formar aquele estrangulamento do cromossomo conhecido por centrômero. Quando eu falo de haploide e diploide, é comum nós analisarmos que haploide simbolizamos com N, enquanto que diploide simbolizamos com 2N. Uma célula ela é haploide quando ela apresenta um conjunto numérico de cromossomos, ou seja, um genoma. As células haploides elas são importantes, por exemplo, para formar gametas, células sexuais, como por exemplo o espermatozoide. Já as células diploides são células com a presença de 2 genomas. O que isso quer dizer? O dobro do conjunto numérico de cromossomos de uma célula haploide. Encontramos nas chamadas células somáticas, células diploides de um corpo humano, por exemplo, como as células do tecido muscular. Aliás, muito do seu corpo é formado por células diploides. Apenas nas gônadas, no homem chamado de testículo, na mulher chamada de ovário, encontramos as células haploides, os chamados gametas, o espermatozoide no homem e o ovócito secundário na mulher. Muito bem, isso é importante você entender, porque isso depende do tipo de divisão celular. A mitose tem como função, via de regra, formar células filhas idênticas, iguais, e ela é muito comum nas células somáticas do corpo. Já a meiose, ela ocorre a fim de formar os gametas, as células sexuais, com a metade do número de cromossomos originais, para formar as chamadas células haploides. Num dado momento, essas células haploides vão se encontrar, promovendo a chamada fecundação ou fertilização, e assim formando uma célula chamada de ovo ou zigoto e restabelecendo o conjunto diploide de cromossomos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando eu uno 2 células haploides sexuais, por exemplo, eu formo uma célula diploide, que neste caso aqui é chamado de ovo ou zigoto. Este ovo ou zigoto vai multiplicar-se através de divisões celulares, conhecida por mitose, e formar trilhões de células corporais. O capítulo ele pede também sobre as noções de genes. Então aqui nós temos um cromossomo duplicado com um destaque belíssimo ali. O que é um gene? É um segmento de DNA que apresenta uma informação a fim de produzir uma proteína. Vou repetir. Um segmento, um pedaço do DNA que tem uma determinada informação codificada em códons que vai ser responsável para formar determinadas
proteínas. Aliás, do DNA para a proteína, para eu pegar a informação e formar a proteína em questão, eu preciso de uma molécula intermediária chamada RNA. Então, um gene, que é um pedaço de DNA, forma um RNA, fenômeno esse chamado de transcrição. Os RNAs existentes, que são 3, quais são eles, professor? Mensageiro, ribossômico e transportador, vão se unir a fim de fazer a síntese proteica, formar a proteína. De RNA a proteína, conhecemos por tradução. Os cromossomos apresentam determinadas formas. Existem os cromossomos metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. E a classificação disso depende da posição em que se encontra o centrômero, que é uma constrição primária. Vamos falar então dos compostos químicos. Isso, os compostos químicos são divididos em inorgânicos e orgânicos, ok? Baseado nos elementos mais constitutivos dos seres vivos, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo, nós temos o Chomsky, repetindo, Chomsky. Nesses elementos nós podemos então ter compostos inorgânicos, água e sais minerais, compostos orgânicos, glicídios, lipídios, proteínas, vitaminas e ácidos nucleicos, ok? Vamos falar sobre a água. Sim, o composto mais abundante. A água ela pode ser ingerida, beleza? Quando você então toma um copo d'água ou obtém através da alimentação, através de alimentos bem aquosos, ou essa água ela pode ser uma água chamada metabólica, oriundo de processos do próprio metabolismo, né? Então, processos em que ocorrem desidratações intermoleculares acaba liberando essa água que é chamada de água metabólica. A soma das duas vão compor a água que tem numa célula, num corpo, num ser. A água possui várias funções. Uma delas é dissolvente universal, beleza? Ou seja, consegue dissolver a maioria das substâncias. Além disso, nós temos como ação lubrificante. Veja bem, nas articulações ósseas, entre os encontros dos ossos, temos água atuando como lubrificante. Isso é fácil, clássico. Transporte. Sangue está aí para falar que transporta substâncias dissolvidas e as seivas das árvores também, seiva bruta principalmente, que é feita de água e sais minerais. Outra função da água é termorreguladora, regulando então a temperatura, uma vez que a água apresenta elevado calor específico. Resumidamente, corresponde a grande quantidade de energia absorvida para variar a temperatura em 1 grau Celsius, ok? Termorreguladora, nós temos o suor, por exemplo, que acaba resfriando a pele quando a temperatura se eleva, e algumas plantas xerófitas, como cactos, que vivem em regiões extremamente quentes, são abarrotados de água e esta água acaba controlando a temperatura do cacto, ok? Outra função importante é que ocorre as chamadas reações de hidrólise, onde a água se faz necessária como reagente. Tudo bem? A água ela também pode variar, ter a sua variação conforme a idade, conforme o metabolismo e conforme a espécie. Veja bem, quanto mais velho for o indivíduo, menor a porcentagem de água. Quanto mais novo for o indivíduo, maior a porcentagem de água. Então são grandezas inversas. Um bebê é repleto de água mesmo porque o seu metabolismo é elevado. Já um idoso tem menos água porque o seu metabolismo é mais lento. A água pode variar de acordo com o metabolismo, né? Órgãos que trabalham por demais têm muitas reações químicas, dentre elas reações de hidrólise, e exige muita água. Então, cérebro e músculos são órgãos que apresentam grande teor de água, enquanto que quanto menor o metabolismo, menor a porcentagem de água. Por exemplo, um dente. Bom, qual é o metabolismo de um dente? Praticamente nenhum, uma vez que ele é composto por muitos minerais, então tem menos água. No caso do metabolismo, a variação é uma grandeza direta, beleza? No caso da idade, é uma grandeza inversa. Vamos voltar para o metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior a porcentagem de água. Quanto menor o metabolismo, menor a porcentagem de água. E varia de acordo com a espécie, tudo bem? Por exemplo, sementes apresentam de 3 a 5% de água no seu corpo. Afinal de contas, sementes muitas das vezes apresentam em estado latente, latência, dormência, quiescência. Temos também a água viva, que apresenta cerca de 97% de água no seu corpo. Um outro composto inorgânico é o sal mineral, ou seja,
sais minerais. Os sais minerais, eles podem ser solúveis, dissolvidos em meio aquoso, por exemplo, sangue apresenta grande concentração de sais, além do que no interior da célula, no citoplasma, também encontramos sais dissolvidos, e o sal pode ser insolúvel ou imobilizado em determinadas estruturas, como por exemplo em ossos e dentes, ou se tratando de outros animais, por exemplo, conchas de moluscos, como as ostras, ok? Esses sais podem ser do tipo, vamos lá, cálcio. Cálcio é um sal mineral que vai compor ossos e dentes, então ele tem uma função estrutural, mas o cálcio também pode estar parcialmente dissolvido, auxiliando aí no processo de coagulação sanguínea, bem como nas contrações musculares, ok? Temos o ferro. O ferro, ele é um sal mineral importante e ele vai formar pigmentos como a hemoglobina, que transporta gases no sangue, e a mioglobina, que transporta gases no músculo. O ferro também está presente em citocromos, que são enzimas respiratórias encontradas no interior de cristas mitocondriais. O iodo, galera, outro sal mineral importante encontrado no sal de cozinha iodado do Brasil e frutos do mar. O iodo é importante porque ele vai compor hormônios da tireoide, T3 e T4. Vejam bem, T3, triiodotironina, T4, tetraiodotironina. São hormônios que aceleram o metabolismo de repouso ou metabolismo basal, ok? Magnésio, outro sal mineral importante, vai formar estrutura como ossos e dentes. Além do que, o magnésio compõe um pigmento encontrado na planta, responsável pela fotossíntese. Esse pigmento chama clorofila. Sódio e potássio, sais minerais importantes relacionados com a osmorregulação, ou seja, regulação osmótica do corpo. Além do que, fazem parte da eletricidade dos neurônios, o impulso nervoso. Se você já ouviu falar de bomba de sódio e potássio, está aqui a importância do sódio e do potássio, ok? E os nitratos são importantes, fontes de nitrogênio para compor determinados elementos, como aminoácidos, ácidos nucleicos. Afinal de contas, DNA e RNA, que são ácidos nucleicos, vão ser formados por bases nitrogenadas, ok? Além do que, o nitrato ele forma também o ATP. Vamos falar de carboidratos? Carboidratos, açúcares, glicídios, glucídios, as chamadas oses. Nem toda ose é um açúcar. Por exemplo, osmose não é um açúcar, é um processo relacionado a transporte de solvente. Glicose é um bom exemplo de carboidrato. Afinal de contas, a glicose é formada por C6H12O6. A glicose ela pode ser encontrada na forma fechada, mas nós representamos também na forma aberta, onde percebemos que apresenta uma função orgânica chamada aldeído com as hidroxilas. Portanto, ela é um poliálcool aldeído. Veja nas configurações fechadas, porque pode aparecer no vestibular tal configuração. A carbonila do aldeído acaba se ligando depois ao carbono 5, fechando o ciclo, ok? Dentre as classificações dos carboidratos, nós temos as seguintes, de acordo com o número de carbonos e de acordo com as unidades monoméricas, ok? De acordo com o número de carbonos, temos pentoses e hexoses, que são os mais comuns. As pentoses são carboidratos com 5 carbonos, enquanto que as hexoses apresentam 6 carbonos. As pentoses mais famosas são ribose, que vai compor o RNA, e a desoxirribose, que vai compor o DNA. Dentre as hexoses, nós temos a glicose, frutose e galactose, ok? Que apresentam 6 carbonos na sua constituição. É natural que tanto para a glicose, quanto frutose, quanto para a galactose, elas são isômeros de C6H12O6. Valeu? Bom, em relação às unidades monoméricas, nós temos monossacarídeos, quando é composto apenas por uma unidade, disacarídeos, quando é composto por 2 unidades, e polissacarídeos, quando apresentam muitas ou várias unidades. Os monossacarídeos mais famosos são glicose, frutose e galactose novamente. Percebam que elas se repetem, afinal de contas são classificações diferentes. Já os disacarídeos mais famosos, que vêm da união de 2 monossacarídeos, são sacarose, lactose e maltose. A sacarose é um disacarídeo que vem da união de glicose mais frutose. A sacarose você encontra na cana-de-açúcar. A lactose é um disacarídeo que vem da união de glicose mais galactose, que você encontra no leite. A maltose é um disacarídeo que você apresenta a união de glicose mais glicose. Você encontra em determinadas sementes, é o açúcar do malte. As ligações entre glicoses e outros monossacarídeos são chamadas de ligações glicosídicas. Repetindo, ligações glicosídicas, ok? Os polissacarídeos mais famosos são glicogênio,
amido, celulose e quitina. Glicogênio e amido são reserva energética, sendo que o glicogênio é reserva energética de animal. Apresenta 25.000 glicoses, ligadas por ligações alfa-glicosídicas, encontradas em músculos e fígado. Então existe o glicogênio muscular e o glicogênio hepático, reserva energética. O amido é reserva energética de vegetal, encontrado em vegetais, estrutura como raízes. As batatas, por exemplo, apresentam alta concentração de amido, que é um polissacarídeo com mais ou menos 1.400 glicoses ligadas por ligações alfa-glicosídicas. Já a celulose é um polissacarídeo estrutural, plástico, encontrado na parede celular de vegetais e que compõe a madeira. É formado por mais ou menos 4.500 moléculas de glicoses. Essas glicoses são ligadas por ligações beta-glicosídicas. E temos a quitina, polissacarídeo nitrogenado, resistente, encontrado no exoesqueleto de artrópodos, como insetos. Apresentam mais ou menos 5.000 moléculas de glicose na molécula de quitina, com função estrutural. Vamos para os lipídios. Lipídios ou lípides, também chamados de óleos e gorduras. Vejam bem, são ésteres de ácidos graxos. Exatamente. Reagindo ácidos graxos com álcoois, nós temos o lipídio. Essa reação é chamada de reação de esterificação. A propriedade mais clássica dos lipídios é que apresentam baixa solubilidade em água. Repetindo, baixa solubilidade em água, ok? Dentre os glicerídeos, óleos e gorduras, podemos ter nos adipócitos, células encontradas em mamíferos, por exemplo, formando o panículo adiposo, ou hipoderme, ou ainda tela subcutânea. Adipócitos são células que armazenam lipídio sob a forma de glicerídeo. Os triglicerídeos são aqueles formados por 3 cadeias de ácidos graxos ligados a um álcool chamado glicerol, ou ainda propanotriol. É uma reação de síntese onde ocorre liberação de água. Essa água, já estudamos, é chamada de água metabólica. Nós temos as ceras ou cerídeos, que apresentam ácidos graxos ligados a um álcool que não é o mesmo álcool do glicerol. Ok? Formam aí ceras encontradas nas colmeias, cera de carnaúba, cera de babaçu, ceras que impermeabilizam as folhas e frutos e o cerúmen encontrado no ouvido. Temos os fosfolipídios, famosos, lipídios complexos, pois além dos glicerídeos está associado outro componente, como por exemplo um sal mineral. Afinal de contas, fosfolipídio tem fosfato e glicerídeo, ok? Fosfolipídio, encontrado nas membranas plasmáticas. Ele apresenta uma cabeça polar, voltada para a face externa e interna, externa onde tem água do meio e interna onde tem o citoplasma, e apresentam 2 caudas, ou seja, é a porção hidrofóbica. Então o fosfolipídio ele tem uma porção polar hidrofílica e apolar hidrofóbica, assim formando uma bicamada de fosfolipídio que compõe a membrana plasmática ou plasmalema, e ela sendo semipermeável ou com permeabilidade seletiva. E temos os esteroides, que, por exemplo, a matéria-prima é o colesterol. Esse colesterol vai compor hormônios, como por exemplo, testosterona e estrógeno, ok? Ok, leptospirose e dengue. Vamos começar com a leptospirose. Doença provocada por bactérias, ou seja, uma bacteriose. Está presente na urina de ratos. Quando ocorre, por exemplo, enchentes, alagamentos em centros urbanos, é muito comum que a bactéria da urina do rato acaba se disseminando por essa água. Muitas pessoas resolvem atravessar uma região onde tem uma enchente. E se tiver algum corte, qualquer corte na pele, e esta bactéria adentrar a corrente sanguínea, você terá então uma doença conhecida por leptospirose. Pois é, galera, provocada por uma bactéria do gênero Leptospira. Dentre os sintomas de quem tem essa doença, febre alta, dor de cabeça, sangramento, dor muscular, uma dor aqui típica é a dor na musculatura da panturrilha, calafrios, olhos vermelhos e, eventualmente, vômitos. Claro que o tratamento aqui é bem complexo, gente, são usos de antibióticos para combater a bactéria Leptospira. Já na dengue, a dengue ela é uma virose, sim, é uma doença provocada por um vírus e transmitida, é claro, por um mosquito chamado Aedes aegypti, que gosta de água parada. Então, quando você tem uma enchente, um alagamento,
nós sabemos que sempre sobra água parada, ok? O nome do vírus que provoca a doença é flavivírus. E ele é um tipo de arbovírus, onde é uma arbovirose. O que isso quer dizer? Uma doença onde o vírus precisa de um animal chamado artrópodo. Artrópodo. E o mosquito é um artrópodo, ok? Dentre os sorotipos presentes, existem 4. Dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Ok? São 2 tipos de modalidades de doença, a dengue clássica e a dengue hemorrágica, ok? Uma vez que você sobrevive a um daqueles sorotipos, você tem uma memória imunológica, você não pega mais aquele, você pega os demais tipos. A primeira dengue é chamada de clássica, dor de cabeça, febre alta, dor nas articulações, manchinhas vermelhas no corpo. A dengue hemorrágica, ela vem numa segunda vez, numa terceira, numa quarta vez. A dengue hemorrágica tem os mesmos sintomas da dengue clássica, claro, somado aí à hemorragia. Beleza, galera? Evolucionismo, vamos lá, galera. Evolucionismo é uma área da biologia que estuda, dentre outros fatores, a adaptação das espécies. Dentre as teorias temos lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo, chamado por alguns autores de teoria moderna da evolução. Lamarckismo, teoria defendida pelo Jean-Baptiste, o Cavaleiro de Lamarck. No seu livro Filosofia Zoológica, ele é o primeiro a colocar a palavra adaptação das espécies. Mas, segundo ele, para se adaptar, faz uso de uma teoria dele chamada de uso e desuso. Quando eu mais uso um órgão, mais ele hipertrofia, cresce. Quando eu menos uso, menos ele cresce. Para exemplificar isso, ele usou o pescoço das girafas, dizendo que as girafas esticam seus pescoços através do esforço. Uma outra parte importante do seu livro é quando ele fala da transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, a partir do momento que você adquire uma característica nova, fenotipicamente falando, você transmite ela para a descendência, ok? Isso é um erro fatal. Darwinismo, isso, Charles Darwin, Seleção Natural, escreveu um livro chamado A Origem das Espécies. Depois eu vou falar dele. Neodarwinismo, teoria moderna da evolução, complementa aquilo que Darwin não soube explicar à sua época, no século XIX. Charles Darwin. Charles Darwin casou-se com a prima, viajou o mundo coletando espécies num navio britânico chamado Beagle. No seu livro A Origem das Espécies, coloca a pressão que a natureza faz, a pressão seletiva. Para exemplificar, usamos o pescoço das girafas. Darwin então acredita que as girafas nascem de pescoços de tamanhos variáveis. Umas sobrevivem, outras não sobrevivem. As que sobrevivem transmite para a geração seguinte seu fator, seu DNA. Todavia, Darwin não conhecia a genética naquela época. Eu que estou me expressando a isso, ok? Neodarwinismo, então, vem acrescentar os conceitos da genética, explicar a variabilidade, explicar as recombinações. Através do crossing over, por exemplo, nós temos a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, durante a meiose 1, variando os gametas, e assim aumentando a diversidade dos seres. Um caso importante é o uso de antibiótico. Antibiótico é produzido por determinados seres. Por exemplo, fungo Penicillium produz um antibiótico chamado penicilina. E o uso do antibiótico provoca resistência na bactéria? Não, galera, não é o antibiótico que provoca resistência na bactéria. O que acontece é que as mutações fazem nascer grupos de bactérias diversificadas. Umas são sensíveis a determinado antibiótico e outras nasceram resistentes àquele antibiótico. O que o antibiótico faz é selecionar as cepas de bactérias resistentes, ok? Agora, veja bem, a teoria da rainha de copas ou teoria da rainha vermelha, que é baseada no livro Alice no País das Maravilhas, diz assim, ó, teoria da rainha de copas. Corra, Alice, corra o mais rápido que você conseguir para não sair do lugar. Na verdade, ele vem exemplificar que o antibiótico evolui e as bactérias são selecionadas aí, evoluindo. Dessa forma, o antibiótico perde o efeito, precisando produzir um antibiótico mais forte, que então teremos bactérias mais fortes. Produz antibióticos mais fortes. Então, nós teremos bactérias mais fortes através do processo de seleção natural, ok? Aquecimento global é o processo que consiste no aumento da temperatura do planeta, ou seja, aquecimento global não é sinônimo de efeito estufa. Aquecimento global é o aumento do efeito estufa.
O efeito estufa ele é importante para a Terra e alguns gases compõem esse efeito estufa. Gases como vapor de água, gás carbônico, gás metano, CFC, que está presente nos aerosóis, e compostos nitrogenados, dentre eles em fertilizantes, são responsáveis por reter calor no planeta. Agora, se esses gases elevam-se acima do normal, nós temos o aquecimento global, cujas consequências são alteração no clima, derretimento do gelo das calotas polares e dos picos e cordilheiras, aumento do nível do mar e extinção de diversas espécies, ok? As consequências são severas, o aquecimento global ele está comprovado, o aumento do efeito estufa não é mentira. É isso aí, galera, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, inscreva-se no canal, avise os colegas, grande abraço, beijo para vocês, tchau, galera!